Reservas internacionais, como estão vendo na primeira linha, têm crescido bastante, não por coincidência, a conta de capital e financeira do balanço de pagamentos aumentou muito, e por causa do problema do câmbio, tivemos um aumento das transações correntes, que é a balança comercial, mais a balança de serviço, e uma redução recentemente, por causa da excessiva apreciação do real perante o dólar, que pode gerar problemas futuros na sustentabilidade do nosso crescimento. Já vou encerrar. Isso aqui é outra característica do neoliberalismo, né? O investimento direto em relação ao investimento em carteira, houve um aumento enorme do investimento direto. Esse investimento direto chama-se privatizações, no período Fernando Henrique, período Collor, onde foram contabilizados como privatização. E, ultimamente, investimentos em carteira. Tá? Dívida. Bem, os anos neoliberais representam o fim do compromisso keynesiano, como diz, como política econômica, a hegemonia do capital financeiro, a derrota, né, dos trabalhadores, a flexibilização do trabalho, a desregulamentação e privatização. Isso não é novidade, desde que esteja chovendo no molhado, mas as consequências concretas. Os Estados Unidos estão empreendendo nesse momento a principal reforma no seu mercado de regulação bancária desde 1929, desde a grande crise. Então, eles levaram muito a sério, né? E isso passa por controle e regulamentação dos movimentos do capital financeiro. Então, nós podemos prever que existe uma contradição hoje, né? A possibilidade de crescimento americano baseado no desenho neoliberal está muito comprometido. E isso talvez crie a possibilidade de uma ruptura entre a aliança de classe dos setores da classe média americana e europeia e das suas elites financeiras. Como estratégia para os países do terceiro mundo, é fundamental o combate ao capital financeiro, tanto a mecanismos de fomento ao crescimento econômico, tanto quanto a criação de blocos econômicos distintos, e quanto a mecanismos de progressiva independência frente a compromissos com essa lógica da financiarização. Nós temos uma classe dominante incontrolável, né? Nós conhecemos muito bem, que ela é das mais ignorantes e violentas do mundo, comprometida com o capital financeiro, que gerou, aqui na Amazônia, por exemplo, fluxos financeiros associados ao narcotráfico, a tudo que é ilegal, a lavagem de dinheiro associada à pecuária que destrói a Amazônia. Mas, no centro, esse tipo de lógica enfrenta dificuldades muito importantes, né? Então, cabe, o que eu poderia dizer no final é que tivemos um baixo crescimento, com a exceção americana, que está comprometida, crise recorrente, né, com origem no mercado cambial, tivemos várias crises com origem no mercado cambial, uma concentração de renda, no geral, com reconcentração com o poder das elites, e, obviamente, com consequências para o crescimento, como eu disse, né? Pois bem, a grande conclusão aqui, que ao contrário do que se dizia na década de 90, a política volta à cena. Quando diziam que a história tinha acabado, que diziam que não havia alternativas, a gente ouvia muito nos Estados Unidos dizerem que os ciclos econômicos tinham acabado porque a inovação tecnológica tinha subvertido a lógica do capitalismo, que a exuberância da Nasdaq garantiria, né, anos de crescimento duradouro, os bons anos. Isso acabou, né? E não sabemos até onde vai. Hoje, efetivamente, a política de juros altos nos Estados Unidos comprometeria o próprio endividamento das famílias, eles não podem manter isso, então temos a possibilidade de, efetivamente, reduzir, né, juros aqui no resto do mundo, para fazer com que nós estejamos livres da grande ciranda financeira internacional. E o resto deixo para a política, né, para a gente poder criar alternativas ao neoliberalismo. Obrigado. Desculpa o tempo. Obrigada, doutor Pucci. E agora começamos essa nova mesa, que na verdade vamos fazer uma discussão única, e o Cordas vai falar sobre as massas populares voltam à cena. Boa tarde, companheiras e companheiros. A tradução está funcionando? A tradução funciona? Sim? Ok. Então eu vou falar em português.
um português meio portunhol, então, junto com a tradução, passa. Primeira coisa, consultei com a Nazaré e os textos que foram produzidos para o seminário estarão em breve disponíveis na página web do governo, né, onde aparece o seminário. E, evidentemente, há diversas ideias que estão melhor desenvolvidas no texto, né, do que vou poder aqui, nos 15 minutos, vou tentar de falar os principais tópicos, os principais pontos. E quero começar pelo final, pela conclusão do meu texto, que é a ideia, ou do meu raciocínio, que é a ideia, primeiro, que nós estamos num ciclo longo de recomposição da esquerda, seja da esquerda social, esquerda partidária, intelectual. Ciclo que ainda não está concluído e que tem seu início numa crise profunda da esquerda 15, 17 anos atrás. Crise que, sobretudo, os jovens que estão na sala não poderiam imaginar como foi, mas como tem alguns de meia idade para cima, né, que nem eu, a gente viveu essa crise muito profundamente, né, quando na virada dos anos 80 para os 90, não somente, como alguns achavam, os setores vinculados ao stalinismo, ao Partido Comunista da União Soviética, entraram em crise político-ideológica, mas o conjunto da esquerda. E aqui no Brasil, inclusive, foi muito forte essa crise. Muita gente importante da esquerda na fase anterior fez autocrítica de tudo que tinha feito a vida pregressa, rasgou as vestiduras, renegou do marxismo, do comunismo e coisas do gênero. Então, claro, quando hoje estamos num seminário onde se fala de tantas coisas de esquerda, socialismo, luta de classe e tal, né, é um cenário completamente diferente àquele que tínhamos em começo dos anos 90. Quando nas livrarias o que tinha eram livros de autoajuda, gerência japonesa por qualidade total e coisa do gênero. Mas que Marx e textos marxistas tinham acabado. Então, primeira coisa, nós estamos num longo ciclo de recomposição da esquerda, né? E, inclusive, este fenômeno que este seminário chama a atenção, que é o aparecimento de projetos populares com capacidade de disputar governos e ocupar cargos de governo, posições de governo, está dentro desse ciclo. Não é ainda, essa é a hipótese que eu trabalho, não é ainda a superação daquela crise. Está dentro dessa longa crise e recomposição que nós vivemos. A segunda coisa com a qual eu quero concluir, e começar então com a conclusão, é que, claro, houve todo um processo frente a essa história do neoliberalismo que já foi falado em vários momentos, agora o Cláudio voltou sobre ela. Houve processos de resistência num primeiro momento, talvez não foi suficientemente ressaltado o papel que teve dois eventos, digamos, nos primórdios na nossa América Latina, que foi o Caracazo, em 89, né, na Venezuela, e a insurreição zapatista em 94. Porque vejam só que essas duas grandes rebeliões acontecem ainda no momento do auge do período do neoliberalismo e da crise da esquerda. E a conclusão a qual eu quero chegar é que o Fórum Social Mundial tem sido um sucesso, um êxito, né? Mas que justamente
o êxito